É muito incrível como as pessoas falam com tanta propriedade sobre alimentos e nutrientes e dão dicas e principalmente soluções para as outras pessoas que dizem ter algum problema com alguns alimentos ou com alguns grupos de alimentos. Eu acredito que você já tenha se deparado com pessoas assim, né? Vamos falar sobre isso um pouquinho aqui hoje? Muito prazer, eu sou Flávia Barbosa, eu sou nutricionista e tenho mais de 20 anos de experiência acompanhando pessoas que me procuram querendo mudar a alimentação com algum objetivo específico, né? Afinal de contas, a gente sempre tem algum objetivo específico, a gente sempre quer melhorar alguma coisa e obviamente não tem nada de errado com isso. É muito legal, né, ser lembrada e ser procurada porque uma pessoa, né, porque as pessoas associam que a alimentação pode ajudá-la de alguma forma, seja qual for o objetivo que ela tem. Mas antes de começar, eu quero te fazer um convite. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu quero te convidar a se inscrever, porque aí toda vez que tiver um conteúdo novo aqui, você vai ser notificado, vai ficar sabendo e vai poder vir assistir. Sobre essa questão, né, da propriedade que as pessoas têm quanto aos alimentos e aos nutrientes, não tem problema nenhum. Eu não estou querendo dizer com isso que só o nutricionista que sabe, que tem propriedade para falar sobre alimentos e alimentação. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que as pessoas normalmente têm soluções para os problemas das outras pessoas e dão receitas prontas, como se isso fosse o suficiente para ajudar a solucionar o que aos olhos dela e muitas vezes aos olhos da outra pessoa também é um problema, né? Se fosse tão fácil assim solucionar o problema da saciedade, por exemplo, né, usando fibras, tentando enganar o corpo com frutas no lugar de doce, né, quando a gente tem vontade ou gosta muito de comer doce e aí a gente quer usar esse artifício, né, de comer fruta, porque aí a gente engana o corpo e aí ele fica saciado e tal. Se só isso resolvesse, você há de concordar comigo de que a gente não teria problemas, né? Tão impactantes, problemas que são considerados problemas de saúde pública, em que a alimentação tem uma grande implicação, né? Se fosse simplesmente atender a equação, ingerir menos alimentos e fazer mais exercícios para combater a obesidade, para combater o sobrepeso, o problema também estaria resolvido. É dessas soluções que eu estou falando, né? Então a gente ouve muitas vezes as pessoas falando: para você emagrecer é só você comer menos, se exercitar mais, como se fosse uma equação simples assim, como se as coisas fossem simples assim na prática. E eu sei que não é, e você também sabe que não é. E é por isso que você está aqui buscando um conteúdo que traga coisas fora do lugar comum, fora do que a gente ouve por aí, né? As pessoas que talvez não sejam expert, né, ou que tenham uma visão muito simplista das coisas, falando como se fossem uma regra, né? Hoje eu ouvi uma conversa, né, e uma pessoa orientando a outra quanto a carboidratos, né? E essa é uma outra questão, né? A gente não fala mais no alimento, a gente fala no nutriente, né? Como se um arroz fosse reduzido a ser carboidrato, como se ele não fosse outra coisa senão uma montanha de carboidratos, né? Como se o pão francês fosse o maior vilão que existe no universo, porque ele é carboidrato puro e ainda por cima tem glúten, né? Então é essa visão que muitas pessoas hoje têm sobre alimentação e alimentos. E aí, né, como a gente gosta muito dessas coisas, né, no caso desses carboidratos, né, a gente costuma gostar, a maioria das pessoas, de massas, né, se saciam com essas fontes de nutrientes, né, que são as massas, enfim, né, os alimentos que realmente têm mais carboidrato. A gente tenta combater isso, né, porque sabe que engorda, né, a gente ouviu e aprendeu em algum momento que esses alimentos engordam, e aí não pode, né, a gente não pode consumir, eles são os culpados pelo nosso excesso de peso, portanto eu preciso combatê-los, né? E aí a gente combate e a gente não fica satisfeito com isso, a gente também precisa passar essa ideia adiante, e aí sai condenando todo mundo que ainda consome esses alimentos no seu dia a dia, né? Então isso é um pensamento muito diferente daquilo que deveria ser, né? Porque a gente está falando de hábitos alimentares, né? A gente está falando de hábitos
com relação à alimentação. São duas coisas extremamente complexas e que a gente não resolve de forma simples. Até porque isso não é um problema em si. Se a gente fizer ajustes, a gente consegue conduzir as coisas de uma forma a entender que a alimentação não é um problema. Na verdade, ela deveria ser parte de uma solução para que a gente tenha mais saúde e tenha mais qualidade de vida, fazendo algo que faz parte da nossa rotina e vai continuar fazendo até a gente morrer várias vezes por dia, todos os dias da nossa vida, que é a alimentação. Então é muito mais inteligente, é muito mais produtivo eu conseguir construir um caminho em que eu vá conciliar a minha alimentação, os alimentos que fazem parte da minha alimentação, os meus hábitos de vida como um todo, de uma forma a isso me trazer mais leveza do que ser mais um problema que eu preciso resolver. Essa é a grande questão. Então, quando eu falo que falar de alimentação, cuidar da alimentação e de hábitos de vida é muito mais sobre comportamento do que como fazer e do que fazer, é disso que eu estou falando. Porque é uma mudança de cultura, né, de mentalidade, dessa mentalidade que a gente está falando aqui. Né, dessa coisa de deixar de ver o alimento como um monte de nutrientes, né, reduzindo o seu significado, né, a sua existência a um monte de nutrientes, quando na verdade alimentos são muito mais do que isso. Eles também nutrem, mas eles têm muitos outros significados, né, tanto de forma genérica quanto na vida de cada um, do que só trazer nutrientes, né? Do que só prover o nosso corpo daquilo que ele precisa em termos de energia, no fim das contas, para continuar existindo, né? Para continuar fazendo as suas atividades. Então, quando, né, eu proponho uma outra forma de lidar, né, com o alimento, de a gente começar a construir um caminho mais leve, mais suave e mais positivo, né, para viver mais e melhor, é disso que eu estou falando. Então a gente precisa mexer na estrutura de como a gente pensa e lida com as coisas, para então passar a lidar com essas coisas de uma outra forma. Então, se você se interessa, né, se identifica com essa abordagem, que sim, é diferente do que a gente vê na maioria das vezes, né, outros nutricionistas falando isso, eu não estou criticando nenhum profissional, porque realmente existem linhas diferentes e as pessoas são muito diferentes entre si. E eu tenho certeza que não são todas as pessoas que se identificam com essa abordagem. Na verdade, eu acredito inclusive que é uma minoria de pessoas que se identifiquem com essa abordagem e principalmente que estejam no momento de começar o seu processo. Mas se você é essa pessoa e se interessa por isso e entende que esse é o momento para você começar uma mudança para melhor na sua vida, em termos de construir hábitos mais saudáveis, mais duradouros, mais sustentáveis e quer ficar em paz com tudo à sua volta para viver mais e melhor, você pode conhecer o meu trabalho no meu site, que está na descrição aqui do meu canal. Lá também tem um link direto para você marcar uma avaliação gratuita em que a gente pode conversar de forma gratuita, sem nenhum compromisso que não seja você conhecer mais o meu trabalho e eu te conhecer melhor para a gente juntos entender como o meu trabalho pode te ajudar no seu processo. E daí sim, se você achar que esse é o momento em que eu realmente tenho coisas para te oferecer, para contribuir no seu processo, aí a gente começa o nosso acompanhamento. Além disso, se você gostou desse vídeo, desse conteúdo, deixa aqui a sua curtida. Talvez você conheça outras pessoas que se interessem por esse assunto, que talvez precisem de um acompanhamento e se interessem e se identifiquem com essa abordagem. Então encaminha esse vídeo para essas pessoas também e a gente se vê no próximo vídeo.